Olá, meus queridos, boa tarde, bom dia, né? Boa noite. À noite, boa noite. Ao dia, bom dia. E à tarde, boa tarde. Meu querido, eu sou o nosso irmão Alberto Lírio e você já está acostumado, né, a ver os nossos vídeos aí, o nosso trabalho. Graças a Deus, sou estudante da escatologia consumada e também adepto ao preterismo completo. Não sou preterista parcial, não. Eu sou preterista completo. Por quê? Porque no preterismo a gente aprende a estudar a Bíblia respeitando tudo que tem que respeitar. Desde um simples parágrafo, as mais densas, não é? Vamos dizer assim, gramáticas ou vernáculo da nossa língua portuguesa. Por sinal, aqui para nós, né? É a língua mais linda do mundo. Só que o sistema aí não deixa, né, que isso venha a transparecer. Mas se você perguntar a qualquer europeu, a qualquer americano, a qualquer asiático, não é? A qualquer pessoa dos 5 continentes, eles vão dizer, aqueles que têm bom senso e aqueles que realmente sabem o que está falando, eles irão dizer que a língua mais linda do mundo é a língua portuguesa. Porque lá fora eles falam que a língua portuguesa a gente conversa cantando. E é verdade. A língua portuguesa ela tem essa característica. Meu querido, então, eu já me apresentei. Olha, você que segue o irmão Alberto Lírio, que ainda não segue nosso irmão Cláudio Mendes, do canal Limpos pelo Evangelho Eterno, tá bom? Você, olha, é incrível. Não tem outra pessoa que explica tão bem o Evangelho Eterno quanto o nosso irmão Cláudio Mendes. E eu, não é? Graças ao meu eterno Criador, e aprendi muito, estou aprendendo com o nosso irmão Cláudio Mendes, porque ele tem muito recurso, biblicamente falando, e a gente vai aprendendo, tá bom? E todos aprendemos com o nosso mestre maior, o nosso eterno Criador. Meu querido, hoje o estudo, eu quero falar sobre aquilo que muita gente está falando por aí, sobre desigrejados, né? Vamos aprender hoje um pouquinho o que é um desigrejado? Ou destemplado, né? O que é um desigrejado? Primeiro, que para nós respondermos a essa pergunta, primeiro nós precisamos saber uma coisa importante. O que é o nosso irmão Alberto? O que é? O que nós precisamos entender primeiro? Primeiro você tem que entender o que era o termo usado como igreja no passado. Lá no primeiro século. Vamos lembrar do nosso irmão Paulo. Vamos lembrar dele. Lá em Colossenses 1:24. Paulo escreveu o quê? Hein? Ele escreveu o quê? Lá em Colossenses 1:24, ele disse assim: agora regozijo-me no que padeço por vós, queridos. Na nossa linda língua portuguesa, vós é a segunda pessoa do plural. É a segunda pessoa. Tem a primeira, a segunda e a terceira, né? Primeira nós, vós e eles. Então, essa classe aqui, esse vós, ele estava se referindo a quem? Aos crentes de Colossos, chamado de Colossenses. Eram gentios ou eram judeus? Gentios. Então, presta bem atenção, desculpe aí. O que era o termo usado como igreja lá no primeiro século? Então, Paulo diz, agora me regozijo no que padeço por vós. E na minha carne, preste atenção, e na minha carne eu cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Ué, tem duas coisas aqui que chamam muita atenção. Na minha carne, ele diz assim, agora me regozijo por vós, no que padeço por vós. Na minha carne, cumpro
o resto. Epá, o resto das aflições de quem? De Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Ah, tá. Eu acho que dá para entender. Paulo está falando que ele estava se regozijando naquilo que ele padecia pelos crentes de Colosso, que eram os gentios, porque na carne dele, ele está falando que ele estava cumprindo o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Ah, tá. Então, como Paulo disse que estava sofrendo na carne e que ele estava cumprindo o resto das aflições de Cristo, então ele está falando de sofrimento, ele está falando de angústia, ele está falando de perseguições. Paulo, então, está falando de lutas, ele está falando de alguma coisa relacionada ao que a carne sente. Isso ou não é? Eu acho que é. Porque ele continua, versículo 26, ele diz assim, olha, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Quem? O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações. Gente, o que é isso, hein? O que é isso, hein? Mistério que esteve oculto durante séculos e gerações e que agora, tempo verbal, presente, quando ele escrevia isso aqui para os crentes lá de Colossenses, que agora foi manifesto aos seus santos. Quem? A eles quem? Quem, meu querido? Vamos pegar esse povo que chama a gente de desigrejado, vão desenrolar um mistério para eles aqui, ou eles aprendem de uma vez, ou eles vão ficar quietos de uma vez. Não é? Porque falar de desigrejado é fácil. Eu quero ver pegar a Bíblia, estudar e colocar aqui na plataforma do YouTube para que vocês também façam o trabalho que nós estamos fazendo. Nós não ludibriamos ninguém, nós não enganamos ninguém, nós não mentimos para ninguém, nós só lemos os escritos bíblicos. Olha só que mistério aqui. Paulo diz, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações. Você sabe o que é isso? E que agora quando, Paulo? Agora quando, apóstolo Paulo? Quando ele estava ensinando aos crentes lá de Colossos, os nossos irmãos colossenses. Ele disse, então, este mistério que esteve oculto durante séculos e durante gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. A eles quem, meu querido? E quem eram os santos do eterno Criador que Paulo estava falando ali? Quem era? O verso 27, Paulo disse assim, Deus quis, preste atenção, fazer, conhecer quais são as riquezas da sua glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós. Ei, desigrejado, você não está fora dos planos do Senhor, não. Ei, templado, igrejado, vocês estão fora dos planos do eterno Criador. É por isso que vocês não entendem os mistérios que foi oculto durante séculos e gerações, que nós
que vivemos o Evangelho Eterno, nós já estamos anos-luz à frente de vocês, só que vocês não concordam. Porque vocês, pastores, vocês precisam do dinheiro dos outros para sobreviver. Nós não precisamos, não. Nós não cobramos a ninguém para ensinar a Bíblia, não. Nós não cobramos a ninguém para falar sobre o Evangelho Eterno, não. Nós não fazemos isso, não. Você sabe por quê? Porque o Evangelho Eterno é o Evangelho que não é para ser vendido. O Evangelho Eterno não é para ser manipulado. Então Paulo disse aqui, queridos, Deus quis fazer conhecer, não é? Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da sua glória, deste mistério, entre os gentios, que é Cristo em vós. O que é Cristo em vós? O que é Cristo em nós? Eu também sou gentio. O que é, meu querido? Você tem que observar, olhe, observe a quem foi referenciado o termo igreja. Aos gentios do primeiro século. E por que Deus escolheu os gentios, meu querido? Versículo 26 e 27. Paulo disse, no versículo 26 do capítulo 1 de Colossenses, ele disse assim, o verso 26, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Oh, meu Deus! O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, né, foi revelado aos crentes gentios lá de Colossos, e Paulo fazia questão de falar isso para eles. Está sendo revelado para vocês. Não foi para os judeus, quando foi pregado o evangelho do reino. Paulo está falando, foi revelado agora para vocês, agora. Paulo usou o verbo agora, o tempo verbal agora. Ele disse assim, ó, agora me regozijo no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja. Paulo diz, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Ô querido, deixa eu falar uma coisa para você. Precisa falar mais alguma coisa? Quando você pega, meu querido, por que Deus, por que? Observe uma coisa, a quem foi referenciado, meu querido? A quem foi referenciado o termo igreja? Aos gentios do primeiro século. E por que Deus escolheu os gentios? Quando você pega um bom dicionário, não é? E procura o significado do termo igreja, o que você encontra lá? Fala a verdade. O que você encontra lá? Etimologicamente falando, não é? Etimologicamente falando, nós observamos que a palavra é portuguesa, né? É igreja, né? Ela provém do substantivo composto, né? É grego, eclésia. Bom dicionário. Que por sua vez é a combinação da palavra ek, né? Ou ex, ek. Essa é a combinação com o verbo kalel, ek e kalel, sendo que ek tem o sentido de para fora, o ek tem sentido de para fora, né? E kalel tem o sentido de eu chamo ou eu convoco. Então, se você acha que igreja você está dentro de um templo religioso com a placa denominacional, ou igreja é um templo que vocês chamam de igreja, casa de Deus, vocês estão errados. Se vocês procurar a etimologia da palavra igreja, né, na nossa linda língua portuguesa, né, ela tem o sentido contrário. Eclésia, né,
que é a combinação de ek com kalel. Ek tem o sentido de para fora, e kalel, eu chamo ou eu convoco. Eu convoco para fora, eu chamo para fora. E os pastores fazem o quê? Chama para dentro. Por quê? Porque lá dentro tira o dinheiro das pessoas, porque lá dentro engana as pessoas, lá dentro obriga as pessoas a ofertar, a dizimar. Sacrifício dentro do templo não é cordeiro mais não é cabrito, não é vaca, não é cabrito, não é pombo, não é rola. O sacrifício dentro do templo religioso, sabe o que é? É você colocar o seu dinheirinho, querido, lá no gasofilácio. Lá, o sacrifício dos tempos hoje atuais dentro do templo não é derramar sangue mais de animais, não. Sabe o que é? É arrancar o dinheiro do seu cartão, né? É arrancar o dinheiro do seu salário, é arrancar o dinheiro do seu bolso, é arrancar o seu dinheiro da conta bancária. Infelizmente, os cordeiros, os animais, foram transformados em dinheiro, cartão de crédito, foram transformados em conta bancária, foram transformados em carro do ano, foram transformados em aviões, em jatinhos, em apartamentos, em fazendas. E vocês não prestam atenção nisso. Sabe por quê? Porque vocês não querem. Vamos voltar ao assunto? Vamos voltar ao assunto? Então, meu querido, aqui eis um dos maiores mistérios da palavra que eu vou deixar para você. Você merece isso aqui. Você que segue o canal do nosso irmão Alberto Lírio, nosso irmão Cláudio Mendes, você merece essa notícia aqui quentinha que eu vou passar para você. Quando você pega, e você vai fazer isso na sua casa, pega Daniel, o capítulo 2, versículo 44 ao 47, observe essa passagem e compare com o que Paulo falou. Pega, mas irmão Alberto, tem alguma coisa a ver? Muito! Parece que não, né? Daniel, capítulo 2, com o sonho, né, de Nabucodonosor, com o que Paulo falou para os crentes lá de Colossenses, né? Para os crentes de Colossenses, não. Para os crentes colossenses, para os crentes de Colossos, para os nossos irmãos colossenses. Sabe o que acontece, querido? Eu vou dar um spoiler aqui para você. Quando você pega o capítulo 2 de Daniel e você observa essa passagem e você compara ela com o que Paulo falou, a igreja, como filhos de Deus no Espírito, nunca mais será tirada da terra. O que, Moberto? Igreja, como filhos de Deus no Espírito, nunca mais ela vai ser tirada da terra. Mas por quê, Moberto? Por quê? Porque a missão da igreja, queridos, a missão da igreja, mesmo vivendo o Evangelho Eterno, e esse termo igreja, ele não é aplicado mais a nós, ele foi aplicado nos dias de Paulo, ele foi aplicado nos dias dos apóstolos, foi aplicado também nos dias de Daniel. Por quê? Daniel, ele falou com o rei de um povo e de um reino, que não seria abalado, mas que iria ser eternamente, estaria aqui. Então, a missão da igreja aqui, não igreja, dos filhos de Deus no Espírito, que o termo igreja acabou. Foi na época em que Deus, através dos seus discípulos, apóstolos, estava pegando um povo, não é? Selecionando um povo que aceitaram o evangelho, né? Da graça, da incircuncisão pregada por Paulo. Então, aqueles que acreditaram, eles permaneceram até o juízo como nome de igreja. Como nome de igreja. Porque igreja é eclésia, tirados para fora, arrancados para fora, chamados para fora, convocados para fora. Então, a missão do povo de Deus no Espírito hoje
deveria ser de proclamar o evangelho eterno a todas as pessoas. Então, há séculos atrás, meu querido, o Criador, ele disse que ele levantaria um reino que não seria abalado, jamais seria destruído. E esse reino não passaria a outro povo, mas ele mesmo subsistiria, não é? Para todo sempre. É Daniel capítulo 2, versículo 44. Então, querido, o que é desigrejado para os igrejados? É aqueles que não frequentam um templo religioso. É aquele que não frequenta mais uma denominação. Ou aquelas pessoas que dizem que não tem mais religião, mas é filho de Deus no Espírito. E inclusive, meu querido, é tão lindo isso, que verdadeiramente o Criador, tanto na manifestação de pai como de filho, ele nunca levou os crentes que Jesus pregava para eles, as pessoas, Jesus nunca levava aquelas pessoas para dentro de um templo. Aonde Jesus andava, eles estavam atrás. Aonde Jesus ia, eles iam. Mas Jesus nunca falou, eu tenho que construir uma igreja, eu tenho que construir um templo, eu tenho que construir um lugar para colocar vocês. Não. Porque o termo igreja, eclésia, era chamado para fora ou convocado para fora. Então, como que Jesus levaria as pessoas para dentro de um templo? Então, nós temos que observar uma coisa, pedir pelo amor de Deus aos crentes do século 21. Eles têm que entender que o reino de Deus na terra, ele é espiritual. Ele é espiritual. É eu e você, é Deus em nós. O reino de Deus não está marcado para quando houver a grande tribulação. Porque a grande tribulação já aconteceu. O reino de Deus não está marcado para quando ocorrer o milênio. Porque milênio é um termo metafórico para o período interminável, um período eterno. Não existe 1000 anos literal para que Deus possa vir aqui governar como ensinam alguns de outras denominações ou religiões. Não, não é isso. Reino de Deus é Deus em nós. Vivemos o reino, porque o reino de Deus, Jesus nos seus dias, Lucas 17, ele já estava falando com eles que o reino de Deus está dentro das pessoas. Lá em Romanos 14, se você ler essa passagem até o final, você vai ver que o reino de Deus, o apóstolo Paulo disse que não era comida, não era bebida, não era isso nem aquilo. O reino de Deus, Paulo diz que é a justiça, é o amor, a benignidade, é Deus em nós. Então, vai achando, meu querido, vai achando que os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos do capítulo 2 de Daniel, vai achando que eles vão revelar para você isso aqui que eu estou falando. Não vão, não. Isso aqui só é entendido, não é? Pelos olhos espirituais. O mesmo Daniel que profetizou sobre o juízo do ano 70, foi o mesmo Daniel que, ao interpretar o sonho de Nabucodonosor, ele disse que Deus estabeleceria um reino que seria para
toda a eternidade, para sempre. E esse reino nunca mais ele iria terminar, ou seja, era infinito, era eterno. Esse reino, ele era espiritual. Agora você observa que quando Daniel foi chamado para decifrar o sonho, os astrólogos não conseguiram, os encantadores não conseguiram, os feiticeiros não conseguiram, ninguém, os magos não conseguiram. Sabe quem eu comparo esses caras hoje? Os magos, os feiticeiros, os encantadores, os astrólogos. Sabe quem eu comparo? É com esses caras que estão aí hoje, usando a Bíblia, pregando mentira. Toda vez que acontece alguma coisa no mundo, eles falam que é a profecia bíblica se cumprindo. Eles falam que é a volta de Jesus que está acontecendo. Mentira. É mentira. Lá, no Daniel 2, ninguém soube decifrar o sonho. Teve que chamar Daniel. É assim que está a situação hoje. Desigrejado, para eles, somos nós. Para Deus, desigrejado é aquele que está corretíssimo, que não está preso a um sistema religioso humano. É aquele que não tem uma religião, uma denominação, porque isso nunca foi pedido nem por Deus, nem por Jesus, nem pelos discípulos e nem pelos apóstolos. Não foi pedido isso para que as pessoas pudessem ter e era necessário. Não foi pedido. E agora eu te pergunto, desigrejado é quem? Os certos ou os errados? Nós somos desigrejados com muito orgulho. Somos destemplados com muito orgulho. Porque a igreja não é aqueles que vivem dentro de um templo chamado de igreja. Desigrejado, igreja, é o grupo de pessoas que Jesus, em João 10, foi lá dentro, chamou todos para fora. Aqueles que ouviram a voz dele e o identificaram como supremo pastor, saíram lá de dentro e vieram para fora e acharam pastagem. Aqueles que não identificaram Jesus, ficaram lá, porque não reconheceu a sua voz. É isso aí, querido. Somos desigrejados com muito orgulho, porque igreja não é um templo religioso. Igreja é aqueles que foram chamados para fora, aqueles que foi convocado para fora para estar livre de qualquer hipocrisia religiosa. Graças a Deus, viva em paz. Deixe o seu like, deixe sua inscrição, deixe aí o seu comentário e compartilhe. Amém? Graça eterna. Amém.